É hora de A Entrevista do Dia. Muito bem. Gosto muito quando nós temos a entrevista do dia, porque eu não falo entrevista, eu falo um bate-papo, né? A gente já tá junto ali também no nosso podcast, né? Também batendo aquele papo legal com o pessoal, né? Com a galera. Bom, e hoje aqui na nossa sala de visitas do JR, são 11h25. Eu tô recebendo aqui, né? E agradecer também a presença dela, escritora descalvadense, a Maria Luísa Dolce. Quero pedir primeiro aqui o seu bom dia e seja bem-vinda aqui à nossa sala de visitas do JR Jornal da Regional. Tudo bem, Maria Luísa Dolce? Tudo bem, joinha? André. Falei certinho o seu nome? Falou certinho. É isso aí, Maria Luísa Dolce. Bom, você vai contar um pouquinho pra gente aí, né, o Maria Luísa, porque tem um lançamento aí de um livro, conta pra gente aí, vai ser ali no Salão da Secretaria de Educação, é um lançamento. O livro de nome Marco Zero. Isso mesmo. Eu tô lançando meu quarto livro. Quarta edição. Né? Vai ser agora no dia 1º de setembro. Ah, dia 1º agora. Dia 1º agora, às 18h30, no Salão da Secretaria da Educação e Cultura. Sexta-feira, né? É o salão que fica acima da Biblioteca Municipal. Ah, ali na Guerino Osvaldo ali, né? Isso. Antiga Câmara Municipal ali? Isso mesmo. Na Guerino Osvaldo, né? Tá, hoje, inclusive hoje é a Biblioteca Municipal ali. A biblioteca fica no andar de baixo. Fica no andar de baixo. E a secretaria no primeiro andar. Ah, legal. Então, é a quarta edição? Quarto livro. Né? E quarto livro. Isso. O terceiro livro numa sequência histórica. Que procura abordar temas ligados à nossa cidade. Legal, temas de Descalvado, que bacana. Bom, então vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa história aí que o pessoal que tá em casa aí ou no trabalho que tá com a gente aqui na nossa sala de visitas do Jornal da Regional, viu, Maria Luísa, o pessoal tá querendo saber o seguinte. A primeira pergunta é a seguinte: por que Marco Zero, né? Então o livro se chama Marco Zero, mas o porquê Marco Zero? Marco Zero que marca a origem da nossa cidade, né? A nossa cidade começou a partir de uma capela construída numa propriedade particular de um então fazendeiro, José Ferreira da Silva, que é considerado como um fundador da cidade, né? E a partir dessa capela formou-se um povoado em volta dela, nos seus arredores, e conforme o tempo ela foi crescendo, foi se multiplicando em número de moradores e que acabou dando origem à nossa cidade. Aliás, qual o nome da capela? A capela, quando foi inaugurada, ela se chamava Capela de Nossa Senhora do Belém. Ah, o nome Nossa Senhora do Belém, o nome da capela, né? Aliás, tá chegando aí o aniversário de Descalvado, né, Maria Luísa? É bom lembrar todo mundo aí, o pessoal tá aguardando aí essa festa da cidade, aniversário aqui de Descalvado, 191 anos. 191 anos, parabéns, isso mesmo. Descalvado. E então a capela lá se chamava, o nome Nossa Senhora do Belém. Nossa Senhora do Belém, tá certo. E agora tem a comemoração dia 8 de setembro, né? Que é feriado aqui em Descalvado. Dia 7 de setembro, feriado nacional, né, Maria Luísa? E no dia 8, que é o aniversário aqui de Descalvado. Então tudo deu origem aí através dessa capela. A capela foi inaugurada exatamente no dia 8 de setembro de 1832. 1832. Quanta história, né, Maria Luísa? Essa data é a data que, segundo a Igreja Católica, seria do nascimento de Nossa Senhora. Do nascimento de Nossa Senhora. Então a capela, a família que construía do senhor José Ferreira da Silva aguardou essa data, né, do aniversário de Nossa Senhora, para que a capela fosse oficialmente inaugurada. Legal. Como é bom a gente voltar no tempo assim e contar essas histórias. É muito bacana, né, Maria Luísa? Muito interessante. É, né? Bem interessante. Me chamou a atenção. Há muito tempo eu queria escrever alguma coisa sobre esse assunto, né? Certo. E logo depois que eu terminei meu último livro, eu voltei minha atenção para algumas pesquisas, né? Fui atrás de informação. E infelizmente eu tive algumas dificuldades para encontrar assim detalhes a respeito dessa capela, de como ela era e tudo mais, né? Nos falta documentos que comprovem
O que nós temos é um compêndio reunido de vários colaboradores, né? Esse compêndio foi organizado pelo senhor, um memorialista, o Luiz Carlindo, de Arruda Casten. Certo. Só que esse material, ele é de base oral, né? Ele não tem uma referência bibliográfica de onde veio as informações, né? E mesmo assim me faltou os detalhes. Alguns detalhes de como, porque para você construir um enredo, construir uma história, né? Falta, né, uma coisa mais sólida para encaminhar. Mas mesmo assim você fez uma baita de uma pesquisa, né, Maria Luísa? Fiz o máximo que eu pude, né? E que estava ao meu alcance, né? Sim. Eu fui até a paróquia, investiguei, né, com a autorização do padre, eu investiguei os livros que tem lá, né? Certo. Só que a maioria dos livros que eles têm de registros, eles datam do final do século XIX. Os livros mais antigos de conta, né, o que a gente chama de livro tombo, ele está desaparecido. Ele não temos mais. Eu imagino, assim, na elaboração, né, que nem você vai lançar agora o livro aí, né? Eu imagino o trabalho, né? O trabalho que você tem de pesquisar, de procurar e, quer dizer, visa assim vários e vários dias, várias e várias pesquisas, né? É importante dizer isso pro ouvinte. Sim, muita pesquisa e muita leitura. Porque eu tenho que ler muito material, né? Aí eu pois não. Eu investiguei também na Diocese de Limeira, perguntando se por acaso eles tinham cópia ou alguma informação. Eu também não consegui nada de lá. Então, o que eu fiz? Eu me baseei em artigos publicados por professores de história da nossa região, que abordaram o povoamento da nossa região. Então, a partir de artigos publicados, artigos científicos mesmos. Que foram publicados em São Carlos, Brotas, Limeira, né, Pirassununga. Eu procurei os autores, procurei me certificar de que o material tratava-se do povoamento, das questões políticas, envolvendo a nossa região. Então, a partir daí, eu montei um enredo, né? Porque o livro, ele não é um livro científico, ele é um romance. Um romance. Ele é um romance histórico. Então, meus personagens são fictícios. Interessante. Né? O que aconteceu na vida deles, a trama toda que envolveu a vida deles, elas são ficção. Mas eu inseri esses personagens dentro de uma realidade histórica. Agora, é legal o que você falou, porque são publicações que foram feitas, né? Então você fez uma pesquisa enorme e você teve essa dificuldade de fazer esse certo levantamento também, devido a essa dificuldade que você citou aí, né? No comentário. Agora, então eu te perguntei aqui, por que Marco Zero? Esse significado do Marco Zero? Marco Zero é o ponto zero. É um marco, é um local, né? Sim. Marco Zero é a capela. Essa capela vai se transformou ao longo do tempo na nossa igreja matriz. E é interessante que eu, nas minhas pesquisas, eu descobri muita coisa que eu não sabia e fiquei muito contente. Sabe quando a gente descobre coisas novas? Essa capela, ela nunca foi demolida. Ela nunca foi demolida. Houve reformas que foram ampliando. Então, ela não foi demolida, ela teve as reformas. A localização da capela é dentro da igreja. Certo. Né, entrando na nave, na nave principal, essa capela estaria do lado esquerdo, onde tem uma escadinha que leva a outra mini capela. Sim, interessante, né? Legal. Então as paredes foram sendo ampliadas, a nave central foi construída, depois essa igreja passou por uma série de reformas, né? As torres foram erguidas, o Cristo foi colocado lá em cima muito tempo depois, até chegar na igreja que nós temos hoje. Legal, bacana. Que é belíssima, por sinal, né? Muito bonita. Qual a localização? É o centro da cidade. Aqui no centro da cidade, tá certo. Agora,
É interessante dizer também, viu, Maria Luísa, que é muito bacana, né, a gente nessa entrevista aqui salientar o seguinte, que, quer dizer, foi ali, né, através da fazenda que acabou dando origem aí, né, no início de tudo. Você sabe me dizer, assim, quem foi lá o proprietário, lá no início, lá, você tem esse levantamento? Eu tenho. Essa fazenda, ela se chamava Areias. Areias, tá. O primeiro proprietário dela foi o Nicolau Antônio Lobo, um dos primeiros poceiros que chegaram aqui. É nome de rua? Nome de rua, é né? nome de rua. Nome de rua também. A maioria deles, né, se transformaram em nome de rua. O Nicolau Antônio Lobo, juntamente com alguns outros, o irmão dele, o Manuel Antônio, o Augustinho José Alves de Amorim, José Rodrigues dos Reis, esses chegaram inicialmente em 1809. 1809. Foram os primeiros a tomar posse de algumas terras, né, por aqui. Certo. Né, montaram fazenda, a maioria produtora de gado. Sim. Aí, com o tempo, essa fazenda passou a pertencer ao Alexandre José de Castilho, a Fazenda Areias. Areias. E depois que passou para as mãos do José Ferreira. O José Ferreira da Silva com a esposa chegaram aqui mais tarde, em 1820. Então o José Ferreira da Silva foi o terceiro proprietário da fazenda. Então, 3 proprietários. 3 proprietários. Ah, que legal. Na medida do possível, eu citei um ou outro desses personagens no meu livro. Lá no livro. Só que eu não pude falar muito deles porque pouco se sabe, né? Da vida deles. E a gente... É perigoso também falar de pessoas que existiram sem ter muita informação e comprovação do que realmente, né, eles fizeram, como eles eram e tudo mais. Então, eu exploro mais os meus personagens que são fictícios e eles, de certa forma, interagiram, né, com essas pessoas que já estavam aqui quando a minha história começa. É legal, porque através de personagens fictícios você vai contando as histórias, tal, né, e vai trazendo as informações. É legal que, chegando aí o aniversário desse Calvado, né, e você vai estar fazendo aí, né, no próximo dia 1º, né? Então, você vai estar fazendo o lançamento aí desse livro. Legal, né? A gente vai se debruçar sobre a história aqui desse Calvado, né, Maria Luísa? Isso é muito bacana. Esses personagens, eles têm toda uma trama, né, que envolveu os motivos deles virem para cá. Então, eu exploro alguns temas, como, por exemplo, como eram as tropas comerciais que passavam por aqui, certo, né? A ideia dos tropeiros, que na época não tinha esse nome tropeiro, nem bandeirante. Não era esse nome. Esses nomes de tropeiros e bandeirantes foram dados recentemente, né, pelos historiadores mais novos, né, do início do século XX, final do XIX. Antigamente, eles eram conhecidos como sertanistas. Que legal. Sertanistas de uma maneira geral. Então, os tropeiros, na verdade, eram os antigos bandeirantes. Só que os historiadores chamam de bandeirante durante um período em que eles buscavam por ouro pelo Brasil afora, um período em que eles faziam a caça ao índio para a escravização, né, os desbravadores de território. Agora, quando esses bandeirantes passaram a ter outra ocupação, né, no transporte de mercadorias de uma região para outra, no abastecimento das regiões das minas, eles passam a ser chamados de tropeiros. Mas as características, né, desses personagens eram as mesmas. A maioria eram paulistas, né? Alguns eram do sul também, né, da região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Certo. Né? Maria Luísa, quantos livros até agora? 4 livros. 4 livros, né? 4 livros. E os outros 3 anteriores? O primeiro foi de ficção, né? Ficção, um romance de ficção, né? Totalmente criado, sem nenhuma base real. Ele se chama Um Amor em Abaruna. Um Amor. Até essa cidade, Abaruna, é fictícia, ela é inventada. Certo. Foi assim, a minha primeira experiência e eu tava assim, experimentando, né? Para ver se eu dava conta, né? Aliás, todos os lançamentos que você faz dos livros, você sempre vem aqui no JR, bate um papo com a gente, fala um pouco da história, né? Muito legal.
Eu acho assim, viu Maria, que personagens fictícios, você viaja ali na leitura. É muito legal. E eu fico mais livre. Eu fico livre para criar. Livre para criar também. Livre para criar. Esse que é o detalhe importante. Porque por exemplo, quando eu comecei a ter dificuldades, eu já tinha a encontrar informações, eu já tinha começado o livro. E eu tive que mudar o rumo dele quando as dificuldades foram surgindo. Então eu tinha uma ideia de como fazer esse livro. E quando eu me vi diante das dificuldades de encontrar, né, informações mais concretas, eu acabei mudando o rumo dela. Mudei totalmente o esquema. É interessante que mesmo pelo que você falou aí, quer dizer, mesmo tendo aquela dificuldade de fazer certos levantamentos, né, etc e tal, aí da história e tal, você ainda consegue, né, nesses personagens fictícios, contar toda a história, a trajetória, e é muito bacana, né? Com artigos que já foram publicados. Que já foram sempre deixar bem claro isso pro pessoal, que foram artigos que foram publicados lá, ela tem esse material. A parte geográfica, a parte das trajetórias das tropas comerciais, as tropas de mulas, são todas verídicas, pesquisadas. Toda pesquisa Inclusive, feita. O professor Marcos Prata, que é secretário da Educação, que é especialista na geografia, ele fez uma consultoria comigo, né? Ele me ajudou, ele viu o material, ele me apontou, né? Falou assim, olha, eu acho que aqui... Então, eu não fui negligente nessa questão. Você teve toda essa parceria também uma parceria, sim, o apoio dos mais entendidos. Isso, legal. Né? Então, para sair uma coisa assim bem... Você falou do primeiro livro. O segundo livro, o nome? O segundo livro já aborda a questão da imigração italiana aqui na nossa cidade. Isso. Você, inclusive, deu uma entrevista com a gente sobre esse assunto. Sim, eu vim aqui. Ele se chama Nas Terras de Belém. Sim. A chegada dos imigrantes, né? Todo aquele enredo, toda aquela situação. Depois, eu fui para um terceiro livro, que praticamente é uma sequência da história dos imigrantes italianos. O livro se chama A Segunda Geração, que é a continuação, seria os filhos dos italianos que vieram. Nessa época do terceiro livro, eu não sei, você acha que você chegou a vir aqui falar com a gente, bater um papo? Falar sobre você já tinha também o projeto do livro do Marco Zero? Já estava encaminhado. Já estava encaminhado. Quando saiu o terceiro livro, eu já estava com as pesquisas. Já tinha aquele projeto, já estava começando as pesquisas. Já estava fazendo os rascunhos. Legal. Já estava com uma pastinha lá abarrotada de ideias. Bom, legal, né? Que bate-papo bacana, né, Maria Luísa? Muito legal, né? Esse bate-papo aqui, já que estamos chegando aí já também no aniversário aqui desse Calvado, né? Então é muito importante, né? Saber da história, das informações, pessoal que gosta. E sempre pedir pro pessoal, né, Maria Luísa? Vamos ler livro, gente. A leitura é muito bacana, né? Você viaja, faz aquela viagem legal ali na leitura, não é? Você tem uma maior noção da realidade, de como era o dia a dia, né? Você também... muda a sua opinião, né? O livro, quando ele te traz informações, você muda a opinião sobre o que as ideias pré-concebidas que você tinha sobre uma situação. O meu livro, por exemplo, eu acredito que eu desmistifico esses personagens, porque até agora eles eram tratados como heróis. Não é bem assim, eles eram pessoas comuns, trabalhadores, pecuaristas, né, com seus defeitos. É claro que chegar aqui naquele sertão, né, no que chamavam de Campos do Araraquara, desbravar o sertão, é, de certa forma, uma questão heróica, né? Mas eram pessoas como a gente. Eles faziam por necessidade, era sobrevivência. Tinha que ser feito. Né? É assim, porque eu digo assim... No mundo de hoje, né, Maria Luísa, da internet, das redes sociais e tal, a gente sempre tem que dar aquele conselho para todo mundo, jamais deixar de ler, de fazer a leitura do livro ali, pegar o livro, né, com as páginas, fazer a leitura, então nunca deixar de ler, não é isso? A gente tem que sempre fazer esse pedido, principalmente agora em época de modernidade, de Facebook, de internet, de etc e tal, não deixar jamais a leitura de lado, né? Informação de qualidade, conhecimento através da leitura. E é muito bacana, é muito bom mesmo. É primordial, é a base. Você até
na internet e por outros meios, você só tem informação picada e é isso mesmo e que você deturpada na maior parte das vezes. Agora, você corre o risco de cair numa... Agora, o gostoso é pegar o livro na mão assim, ó, e folhear e ler toda aquela página e tal, com fotos, muitas das vezes com essas ilustrações, etc e tal, muito bacana, Eu tomo cuidado também de deixar as referências bibliográficas, né? Quais foram os livros que eu consultei, que eu li para poder chegar a essa conclusão. Informação completa, muito legal mesmo. Ô, Maria Luísa, o bate-papo tá muito bacana aqui no JR, na sala de visitas. Algo mais que você quer falar aí do livro? Que nós vamos dar uma reforçada aqui vamos falar aqui de novo horário, onde vai ser, vamos dar aquela reforçada de novo, mas alguma outra coisa aí que você queria fazer algum comentário? Eu queria agradecer, né, as pessoas que me apoiaram, que me deram apoio para que esse livro se realizasse, né? A Secretaria da Educação me deu apoio, alguns parceiros, qual é o nome? Né? Alguns parceiros aqui da comunidade comercial, pessoas que têm empresas, né? Isso. E para confirmar essa parceria é só aparecer lá no dia do lançamento, do evento, né? Do lançamento, né? Esse livro também vai estar disponível no formato de e-book. Vai estar com o e-book, né? No também? formato digital, né? E quem quiser informação de como acessar, vai estar no Amazon, né? Disponível na Amazon. Acredito que a partir da semana que vem. E também no site da editora, que é uma editora de São Carlos, chamada Rima. Fácil de achar, fácil de investigar na internet. Tá, então, ó, só lembrando a todos, não se esqueça, anote na sua agenda. No próximo dia 1º, né? É isso, de setembro, vai ser na sexta-feira. Nessa sexta agora, que nós estamos no dia. 2 dias. Dá uma confusão na cabeça, negócio de fechando a data no meio de semana. Você pensa que sexta-feira é semana que vem. Não, é agora. Tá aí já. Sexta-feira agora, né, ô Maria Luísa? Olha só que legal. Sexta-feira agora, dia 1º. Você não pode perder. Então, só lembrando o horário, 18h30. Isso 18h30, vai ser ali no prédio da antiga Câmara Municipal, Avenida Guerino Osvaldo. Atenção pro número 446, isso, né? Isso. 446. Então, a Maria Luísa vai estar lançando lá o seu... É o quarto livro, né? E é onde aliás, você falou que a biblioteca ali, a biblioteca fica na parte de baixo, e o salão da Secretaria da Educação na parte de cima. É muito fácil de achar. É um pequeno lance de escada, mas... Fala a verdade pra mim, é fácil de achar ou não é? É fácil de achar. Escalvadense conhece, decora onde que é, então... Agora, fácil. O que não pode esquecer é a data, que é dia 1º, tá, gente? Lá é fácil, você vai saber onde que é. Não esquecer que é sexta-feira, dia 1º, horário 18h30, e esse lançamento aí do livro, né, da Maria Luísa Dolce. Eu só tenho que agradecer esse bate-papo. Obrigado pela sua... Gostou do bate-papo? Gostei, eu que agradeço a oportunidade. Passamos todas as informações, né? Quem sabe, né? Outras vezes eu ainda volte com outros livros. É isso aí. Né, no futuro. Você já é a nossa... A Rádio Regional já está sendo minha parceira. Como é que eu falo aqui, quando o pessoal vem várias vezes assim? Fugiu agora, que eu vou lembrar, depois eu vou te falar. Nossa sócia, lembrei. Parecendo o Faustão que fala assim, né? Nossa sócia aqui tá sempre participando. Cada livro que você lança, sempre vem bater um papo aqui com o Jornal da Regional, né? Aqui na nossa sala de visitas. Obrigado, viu? Pode deixar. Pela participação. Eu que agradeço. Tá bom? Valeu mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Tá aí, então. O que eu faço agora, produção? Muda a trilha? Vai lá, Andrezinho.